Seja bem-vindo ao Clube dos Contos. Aqui você encontra as melhores histórias da internet. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se agora mesmo para ficar por dentro de todas as nossas histórias. Não se esqueça de curtir esse vídeo e compartilhar com seus amigos. E nesse vídeo de hoje você conhecerá o conto O Vulto Vermelho. Portanto, pegue o seu lugar em volta da fogueira e vamos à história. Eu sempre fui muito teimoso. Minha mãe vivia dizendo que minha curiosidade um dia ia me meter em encrenca, mas eu nunca dei ouvidos a ela. Geralmente as mães falam muitas coisas para assustar seus filhos, e eu tinha certeza naquela época que minha mãe era igual a todas as outras. E naquele sábado não foi diferente. Quando eu falei que queria ir para a cachoeira sozinho, ela me olhou daquele jeito que só uma mãe sabe fazer, um misto de preocupação e autoridade. Me lembro bem de minha mãe ter me falado: "Você não vai, é perigoso demais andar na mata sozinho." Eu resmunguei, tentei argumentar, mas não adiantou. Ela foi firme em sua resposta. Então, eu esperei que ela fosse dormir depois do almoço. Peguei minha mochila e saí escondido. Afinal de contas, que mal haveria se eu saísse por algumas horas? Talvez ela nem percebesse a minha ausência. A trilha para a cachoeira era longa, mas eu já tinha feito aquele caminho antes, sempre com amigos e familiares. Portanto, eu conhecia bem o lugar. A mata estava úmida, havia chovido de madrugada. Eu me lembro bem de ouvir o som de minhas próprias pegadas por cima das folhas. Eu lembro do canto dos passarinhos e também daquele som de água lá distante. Naquele momento eu sabia que eu estava perto da cachoeira. Tudo parecia tranquilo, e eu sentia aquele orgulho bobo por ter desafiado minha mãe. A cachoeira era minha, não havia mais ninguém naquele momento. Eu me lembro de ter passado horas lá, sentado nas pedras, sentindo os respingos da água gelada no rosto. Então, quando o sol começou a se esconder atrás das montanhas, eu percebi que era hora de voltar. Logo logo seria noite, e se eu não estivesse em casa, minha mãe com certeza me daria a maior bronca que eu já teria ouvido na vida. Eu então peguei minhas coisas e comecei a caminhar de volta pela trilha. Naquele momento eu percebi que decidi voltar muito tarde, já estava ficando escuro. O que antes era luz no meio das árvores, agora era apenas penumbra. Mais alguns minutos eu mal consegui enxergar alguma coisa depois das próximas árvores. E foi então que aquela sensação começou. Um arrepio na espinha, como se algo estivesse errado. Muita gente já passou por isso na vida. Eu mesmo, antes daquele sábado, já tinha passado, mas nenhuma experiência havia sido igual àquela. Era como se o meu corpo estivesse me falando que existia algo realmente perigoso à minha volta. Eu parei e olhei ao redor, mas tudo parecia normal. Portanto, continuei andando, mas eu não conseguia me livrar daquela sensação de estar sendo observado. Foi quando eu vi, pela primeira vez, o vulto. Foi apenas de relance, mas entre as árvores eu vi uma espécie de mancha vermelha se movimentando. Eu olhei outra vez e o vulto havia simplesmente desaparecido. Eu pensei a princípio que talvez pudesse ser um animal se escondendo atrás de uma árvore, mas depois de alguns segundos eu tive certeza que não era. Continuei andando e aquela sensação me acompanhou. Olhei para trás novamente e pensei ter visto mais alguma coisa entre as árvores. Parecia novamente aquele vulto vermelho. A coisa, seja lá o que fosse, se mexia devagar, como se estivesse acompanhando os meus passos. Eu lembro da minha voz fraca saindo da minha boca: "Tem alguém aí?" Mas eu não obtive nenhuma resposta. A única coisa que eu ouvi foi o som do vento balançando as folhas. E aquele som de folhas balançando só me deixou com mais medo ainda. Eu me senti sozinho, solitário, entregue a qualquer tipo de perigo que estivesse à espreita. Decidi apressar o passo, mas o vulto vermelho continuava lá, e sempre que eu olhava para trás, parecia que ele estava se escondendo bem perto de mim. É difícil pensar nisso hoje, mas eu lembro de vê-lo surgindo e sumindo entre as árvores, como um predador atrás de sua presa. Meu coração começou a bater mais rápido. O som das folhas agora parecia mais alto, como se algo ou alguém estivesse correndo atrás de mim. Não sei se foi coisa da minha cabeça, mas comecei a ouvir aquele som de folhas sendo pisadas, da mesma forma que eu ouvi quando eu estava indo para a cachoeira. Pensei que poderia ser os meus próprios passos, mas sempre que eu parava, eu continuava ouvindo aquele som de folhas sendo pisadas. Decidi então não olhar para trás. Eu não queria olhar, eu não queria mais ver aquele vulto vermelho. Eu não queria saber se tinha alguém ou não atrás de mim. Eu decidi que eu queria sair dali, então comecei a correr. Eu já não sabia direito onde eu estava, eu só sabia que eu precisava sair dali. Me lembro dos galhos rasgando minha pele quando eu corria rápido por eles.
Eu acabei tropeçando em uma raiz e caí de cara no chão, mas ainda assim eu me levantei rápido e continuei, o medo me impulsionando pra frente. Ofegante, teve um momento que eu parei e pensei, talvez eu tenha despistado aquela coisa. Mas quando olhei pra trás, eu vi aquele vulto atrás de uma árvore se escondendo. Ele era rápido, mas nunca chegava perto o suficiente para que eu pudesse ver o que era, e isso só tornava tudo pior. Quando finalmente avistei minha casa ao longe, eu quase gritei de alívio. Corri com todas as minhas forças, ignorando a dor nas pernas e o coração que parecia que ia sair pela boca. Assim que cheguei na porta, me virei para olhar. E lá estava o vulto, parado na borda da mata. Eu simplesmente não conseguia identificar o que era, se era pessoa, se era bicho ou se era coisa pior. Era como se o vulto estivesse me observando de longe uma última vez antes de desaparecer entre as árvores, silencioso, como se nunca tivesse estado ali. Entrei em casa com as pernas tremendo e fechei as portas. Eu lembro de encostar as minhas costas na madeira da porta e ir deslizando devagar até ficar sentado no chão. Minha mãe apareceu na sala no momento que eu estava tentando recuperar o fôlego. Ela me olhou irritada porque sabia que eu tinha saído, mas ao mesmo tempo ela parecia aliviada por me ver. "Onde você estava?" ela perguntou. Eu não respondi de imediato. Eu ainda fiquei calado, pensando em tudo que eu tinha vivido nos últimos minutos. Minutos esses que pareceram horas, dias. Quando finalmente abri a boca, só consegui dizer uma coisa, a única verdade que me restava. "Mãe, eu nunca mais vou te desobedecer." E assim eu fiz, assim eu cumpri a minha promessa. Obedeci a minha mãe até o dia em que ela morreu. E até hoje eu evito qualquer mata. E nunca mais retornei àquela cachoeira, porque algo me diz que o vulto vermelho ainda está lá, esperando, observando. E eu não quero descobrir realmente o que ele é.